seja muito bem-vindo ao Direto do Plenário. Estamos de volta, ano 2025, com temas relevantes, assuntos pertinentes, que vai ajudar a construir essa nova legislatura do ponto de vista educacional. Por que eu estou dizendo isso? Porque o meu convidado de hoje, ele tem uma experiência interessante aqui na Casa de Leis. E é justamente o que nós vamos discutir daqui a pouquinho. Você viu no plano aberto, vou falar com ele daqui a pouco. Daí, aparecendo na nossa tela, professor Harito Cassoli, até comentei com ele aqui nos bastidores, né? Esse sobrenome é italiano, é francês, é chinês, é japonês, vai saber daqui a pouco. Mas antes, eu queria que você que está nos assistindo pelo YouTube, nós temos nosso canal TV Câmara Osasco, tem um sininho que você pode clicar nele e ativar as notificações para receber todo o nosso conteúdo. Lá você vai encontrar audiências públicas do ano anterior, as sessões solenes, o Acontece em Osasco, que está com novidade, inclusive nós estamos participando de alguns eventos já em 2025, e nós temos também o Direto do Plenário, que é esse que você assiste, e o nosso jornal mais assistido aqui da região. Portanto, não perca tempo, se inscreva no nosso canal agora. Tem o nosso Facebook, TV Câmara Osasco, lá você vai seguir a nossa página, e tem os grupos que você pode compartilhar com seus amigos, com a família. Então, ajude a divulgar o poder legislativo mais atuante aqui da nossa região e com matérias maravilhosas que vai agregar muito valor para você que gosta de política ou não. Porque aqui você sabe, é jornalismo com responsabilidade. E, bom, já falei bastante, eu queria agora apresentar o meu convidado. Ele que é servidor dessa casa, já trabalha aqui há um bom tempo e vai dividir com a gente um pouquinho do seu tempo para mostrar como funciona a questão legislativa, a parte técnica de projetos, que é muito interessante. Você que não conhece a Câmara Municipal de Osasco, seja aqui de Osasco ou de outra cidade, vai conhecer tecnicamente, e é importante isso, para você entender a importância de cada projeto. Harito, um prazer entrevistá-lo pela primeira vez, e eu tenho certeza que essa entrevista hoje ela será histórica aqui na Câmara Municipal de Osasco. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Professor, sempre muito objetivo. Harito, quanto tempo já de casa aqui? Só para as pessoas terem uma noção, quanto tempo você já trabalha aqui na Câmara Municipal de Osasco? Pouco tempo. Agora no mês de março, 30 anos. 30 anos. Quase a meia-idade, hein? Puxa vida, hein? Brincadeira. Entrei aqui com 12. Imagina, já pensou? Professor, 30 anos é um tempo considerável, já tem uma larga experiência. Eu acredito que durante 30 anos, Harito, esse período pelo qual você já está aqui na Câmara passou por vários momentos. E a gente sabe que a Câmara, de 4 em 4 anos, ela passa, né, por uma renovação. Às vezes não renova muito, mas às vezes troca alguns funcionários da casa, seja do ponto de vista da vereança, como também dos assessores. E toda vez que acontece uma troca, é uma nova legislatura, a movimentação da Câmara ela é intensa. E passa, evidentemente, por cursos, por treinamentos, para que esses assessores e os próximos vereadores consigam legislar com eficiência e com muita responsabilidade naquilo que é elaborado. E é exatamente sobre isso que eu queria começar a conversar contigo. Quando um projeto de lei ele é elaborado, né, por um agente, seja por um assessor, seja de movimentação popular, seja de iniciativa do próprio vereador, esse projeto ele tem que ser apreciado, ele precisa ser analisado, e eu gostaria que você falasse o caminho que passa para que um projeto possa ser aprovado e vire lei numa cidade, né, como a de Osasco, por exemplo, que tem quase 1 milhão de habitantes. Como é o trâmite para chegar a virar lei? Como é que é feita essa análise? Harito, por favor. Há 4 anos, o caminho era diferente. De 2020 para cá, o caminho foi alterado um pouco, porque nós criamos uma divisão técnica especializada para analisar esses projetos antes mesmo de esses projetos entrarem no processo legislativo. Então, o gabinete, o servidor do vereador, ou o próprio vereador, tem lá a sua ideia, tem lá a sua intenção legislativa, e ele coloca essa intenção legislativa no papel, em forma de projeto de lei. Esse projeto de lei ele é encaminhado diretamente para a divisão técnica, uma divisão técnica legislativa, e essa divisão vai fazer toda a análise jurídica desse projeto de lei. Claro que é uma primeira etapa e que a doutrina chama isso de análise preventiva, que nós tratamos esse nome aqui dentro como análise preventiva, preventiva no sentido de ser uma análise
prévia, ou seja, uma análise anterior a esse projeto entrar no processo legislativo. E fazemos toda essa análise, seja de técnica legislativa, seja de pesquisas sobre a existência ou não de leis semelhantes, de projetos semelhantes já dentro da casa, de leis federais, leis estaduais, e uma análise com relação ao projeto, para ver se o projeto não fere nenhum preceito constitucional, se não fere nenhuma regra regimental da lei orgânica. Então, todo esse trabalho é feito anteriormente, antes de o projeto entrar no processo legislativo. Essa análise ela tem, evidentemente, todo um corpo técnico. Eu acredito que boa parte dos vereadores que já passaram nesses 30 anos aqui, os que estão chegando agora, eles chegam cheios de desejos, cheios de ambições, né, de querer aprovar um projeto. Às vezes a sociedade, os vizinhos, amigos, aquele projeto lá, não esquece não. E muitas das vezes esse projeto não tem, como o senhor falou, né, tem a questão constitucional, tem a questão da legalidade, né, e de repente ele não se adequa também à realidade da cidade. E às vezes acaba frustrando o vereador e toda aquela comunidade. Quando acontece isso, existe a possibilidade de adequar o projeto para ele se tornar de acordo com tudo aquilo que é previsto em lei, para que o vereador não fique tão frustrado, porque muitos dos projetos, às vezes, realmente são incompatíveis, não tem condição. Mas, de alguma forma, como vocês poderiam ajudar nesse sentido, para melhorar esse projeto, para que ele possa, de fato, ajudar num sentido mais social para a cidade? Qual é o grande problema nesse momento de mudança de vereadores, de mudança de assessores? O que você falou, você tem razão. O vereador chega aqui, por mais conhecimento que ele tenha, ele chega aqui imaginando que ele pode fazer muitas coisas, elaborar muitas coisas, criar muitas leis, muitas normas. E, na maioria das vezes, ele não pode fazer isso. Por quê? Porque existem regras constitucionais que impedem que o vereador faça isso. Então, existem regras de matérias específicas que somente são de iniciativa do executivo. Então, vamos pensar que o vereador tem uma base política ligada à GCM, por exemplo, e ele chega aqui e ele quer mudar regras da GCM. E a GCM é assunto específico de iniciativa do Executivo. Então, realmente, ele vai se frustrar, ele vai tentar encampar alguns projetos nesse sentido, e ele vai né, se deparar com alguns obstáculos. Por quê? No caso específico, a GCM é competência exclusiva do chefe do Executivo. Então, só o Executivo pode fazer algum projeto de lei que trate sobre a GCM. E aí já entra a limitação do vereador, a limitação do assessor do vereador. Como é que nós, de alguns anos para cá, estamos adotando algumas estratégias no sentido de que o vereador faça, ao invés de fazer um projeto de lei, esse projeto de lei causar entrar no processo legislativo, gerar despesa, gerar todo um caminho e, né, situações em que vai para debate, vai para discussão, vem para plenário, discussões, debates, audiências públicas, e todo esse trâmite, todo esse custo, gerando todo esse custo, e para chegar lá embaixo, o jurídico do prefeito, do executivo, dizer é iniciativa exclusiva do prefeito, então vamos vetar. Então, para que se evite tudo isso, lá no nosso trabalho na técnica, a gente já avisa o vereador, fala, olha, isso aqui é competência do prefeito. Se ele quiser dar continuidade, a sugestão que nós adotamos faça uma minuta de projeto de lei, articule com o prefeito, mande essa minuta em forma de indicação. A indicação é uma das ferramentas que o vereador tem para auxiliar o executivo, para ter a sua função como auxiliar do executivo, faça esse projeto em forma de indicação e mande para o prefeito e veja o que o prefeito pode fazer. Porque no legislativo dificilmente vai passar pela CCJ, dificilmente que vai analisar a constitucionalidade, dificilmente vai passar pelo jurídico, dificilmente vai passar pelo plenário. Então, a ideia é sempre essa, vamos procurar outros caminhos. Olha a importância dessa entrevista aqui com o nosso professor, para ter entendimento da importância que um projeto ele pode ter lá na ponta.
né, a questão é uma investigação propriamente, tem que investigar a relevância e a importância constitucional do projeto, e discutindo sempre com as duas casas, no Poder Legislativo e o Poder Executivo. Nessa última legislatura, nós tivemos aí mais de 200 projetos que passaram aqui pela casa. Dos 200, 60, inclusive, a gente informou agora no nosso jornal, né, por intermédio, inclusive, de uma entrevista com o nosso Terci Bueno, falando sobre esses projetos. Foi um recorde de projetos que passaram pela casa, ou ele se repetiu algumas vezes. Eu achei uma quantidade assim, significativa de projetos, sendo que desses 60 aprovados, mostra que a cidade de Osasco ela teve uma produtividade e a parte técnica funcionou muito bem, Sim. porque deu relevância aos projetos. Fala um pouquinho desses projetos que passaram por aqui. Nós tivemos aqui alguns empates, algumas discussões, audiências públicas. Foi bem interessante, eu tive a oportunidade de participar de algumas delas, professor. Esse trabalho ao qual eu me refiro, nós fazemos esse trabalho com os projetos de iniciativa dos vereadores, né? Então, nós trabalhamos no Legislativo com os projetos que saem daqui. Os projetos do Executivo, eles têm um outro corpo técnico, e aí os projetos chegam para cá e nós não fazemos esse trabalho, até por questões de hierarquia, entre aspas, hierarquia, mas separação de poderes e tudo mais. Não hierarquia, mas separação de poderes. Então, nós fazemos o trabalho com os projetos daqui. E eu posso afirmar para você que, em 2020, a Câmara de Osasco teve 47 projetos vetados pelo Executivo por vetos jurídicos. O que significa dizer? Os projetos saíram daqui, foram para o Executivo, passaram por todo o processo legislativo, foram para o Executivo, chegou no Executivo, o Executivo identificou questões de legalidade, de inconstitucionalidade e vetou os projetos, ou seja, veto jurídico. Existe o veto jurídico e o veto por conveniência. Então, essa quantidade de vetos jurídicos. Deste tempo para cá, o ano passado, nós tivemos um veto jurídico do prefeito. Tivemos 3 ou 4 por conveniência, mas jurídico, somente um, de projetos que saíram daqui do Legislativo. Isso, sim, significa dizer que o trabalho do corpo técnico, da CCJ, do jurídico, enfim, da parte técnica da Câmara com relação aos projetos, o trabalho foi muito bem feito. Isso não tenha dúvida. Era exatamente sobre isso que aonde eu gostaria de chegar, porque quando um projeto ele é vetado, ele tem um embate, principalmente jurídico, que vai trazer até prejuízos para o próprio município. O Executivo identifica, opa, isso aí não tá dentro do nosso orçamento. Isso vai trazer impactos, seja administrativos, seja financeiros e até social. E durante esses últimos anos, a gente tem observado, Rário, inclusive, eu acho que é importante você que nos assiste acompanhar isso, nesses últimos 3 anos, esse cuidado, né, que a equipe, toda a sua equipe, né, da Câmara, inclusive, que trabalha os servidores dessa casa, de identificar esses pontos e trazer para o Legislativo essa credibilidade, essa reciprocidade e a confiança. E nós não vimos, ao longo desses últimos anos, acusações ou até denúncias de terceiros, que pode vir por parte da imprensa, pode vir de agentes indicados, nesse sentido. O que mostra realmente que essa autonomia que vocês tiveram durante esse período trouxe essa credibilidade que eu estou mensurando aqui. É exatamente essa preocupação e essa autonomia que vocês obtiveram durante esse período que trouxe essa transparência e essa confiança no Poder Legislativo? O mais significativo nesse assunto que você está dizendo é o seguinte: foi um trabalho de implantação de uma nova metodologia, de uma nova ideia, de novos conceitos, e esse trabalho foi, logicamente, de início, foi um pouco... nós tivemos um pouco de obstáculo, mas rapidamente, tanto os vereadores quanto os assessores entenderam esse trabalho. Existe uma ciência chamada ciência da legislação. Aqui no Brasil, essa ciência é pouco difundida, porque o Brasil é campeão, o Brasil é recordista de leis, de elaboração de leis. Eu li uma matéria outro dia, temos mais de 1 trilhão
de páginas de leis no Brasil. Então, são maior leis... que o nosso PIB. As leis mais absurdas que a gente possa imaginar são feitas aqui no Brasil, né? Nós tivemos, por exemplo, falando num outro nível, no nível federal, a lei de um deputado federal que foi cassado, inclusive, deputado, não vou me lembrar de qual partido, deputado Boca Aberta. Deputado Boca Aberta. Lei não, projeto de lei. Ele elaborou um projeto de lei, esse projeto de lei foi para plenário, enfim, que determinava que políticos corruptos tivessem as mãos cortadas. Aí vira não é? uma ditadura. Então, é uma coisa absurda. Fere qualquer direito constitucional, fere direitos e garantias fundamentais. Fora outras... Né, na justificativa dessa lei, ele citava países como Coreia do Norte, Irã, quer dizer, países que não são exemplos democráticos. Nenhum. Né? Então, ele tinha como argumento esses países que não são democráticos. É claro que, menos mal que esse projeto foi, né, se perdeu, menos mal. Mas, especificamente de leis, nós temos leis absurdas. Então, nós temos essa ciência da legislação, que é pouco difundida no Brasil, e, dentro dessa ciência da legislação, tem uma área de conhecimento jurídico, que é chamada de legística. É uma expressão pouco utilizada. Aqui na nossa região oeste, aqui, não me lembro de alguma Câmara trabalhar com essa disciplina chamada legística. Eu acredito que a nossa Câmara seja só a primeira da região. Acredito, não tenho certeza. O que é isso? Você pensa numa produção de lei, você tem várias análises dessa produção de lei. Então, você pensa, quando se fala em técnica legislativa, a gente pensa, questão gramatical, questão linguística, isso é só um aspecto. Quando você fala em legística, você fala na técnica legislativa, na questão gramatical, na questão linguística, mas também na questão da eficiência da lei. Será que essa lei vai ser eficiente? Será que essa lei vai atingir os objetivos que ela precisa atingir? Então, é feita por isso foi implantado esse trabalho aqui no sentido de vamos tentar analisar todas as possibilidades possíveis desse projeto, para que, se esse projeto vire lei, esse projeto seja, pelo menos, uma lei justa, uma lei exequível, que ela possa ser executada de verdade, e não uma lei que caia no mundo jurídico e não tem importância nenhuma, né? Bom, nós estamos tendo uma aula aqui, e isso é importante para quem gosta de política, gosta de acompanhar o Poder Legislativo, porque foi como falado no início, né? Nós temos muitas ambições e desejos de muitos que passam por essa casa, e muitas das vezes não é apreciado e não é votado, e, sobretudo, vira lei por conta exatamente de tudo que é elaborado anteriormente. E eu tenho visto que a Câmara Municipal tem esse cuidado, tem essa autonomia da equipe técnica que elabora os bons projetos. E, evidentemente, que todo o corpo técnico, quando ele, de fato, ele tem uma formação e quando tem assessores ou funcionários preparados com esse intuito, tudo corrobora para o bem, né? E, evidentemente, que a Câmara Municipal de Osasco se prepara para a nova legislatura. E esse novo preparo tem que passar justamente aqui pelo nosso querido Hariton, que vai receber agora novos assessores. Talvez alguns deles com formação técnica, porque quando a gente fala em formação técnica, às vezes é a função, né? O curso superior que a pessoa tem, às vezes voltar para do direito. Enfim, toda essa questão envolve conhecimento. Mas, ainda assim, mesmo com a formação dos assessores, é importante também passar por um treinamento, por um curso, como a Câmara Municipal de Osasco realiza todo esse preparo para que os novos assessores, os novos servidores e os próprios vereadores possam ter esse suporte, esse amparo, para quando passar aqui numa audiência, quando passar numa sessão, o projeto possa ser discutido realmente com propriedade pelos vereadores dessa casa, e assim discutir com propriedade, porque a Casa de Leis é uma casa de debate.
E o debate jamais pode ser deixado de lado, ele tem que ser debatido mesmo, todo o projeto. Mas quando ele vem para o plenário, ele já foi analisado, ele já tem a questão jurídica que já foi observada. E como é que essa formação da nova legislatura? Nós tivemos aqui uma renovação, e, evidentemente, que vocês estão preparando. Como é que está a movimentação, né? Eles estão chegando, eu vejo muita vontade dos assessores dessa nova equipe. A sociedade também espera isso, no atendimento ao público. Como é que está a expectativa, professor? A mudança a quantidade de vereadores foi uma mudança significativa, né? Então, novos assessores estão vindo, e eu já passei em alguns gabinetes dos novos vereadores para conversar, para bater um papo. O que eu percebo é assim, a boa vontade é comum de todos os gabinetes, de todos os servidores. Todos eles têm boa vontade, todos eles têm boas intenções, mas o que acontece o que eu digo nas salas, nos gabinetes dos vereadores para os assessores é o seguinte: o que você aprendeu no mundo aí fora, você pode ser um advogado. O que você aprendeu aí fora, aqui dentro, você vai se deparar com uma outra realidade. Muitas vezes, na maioria das vezes, o que você aprendeu aí fora, você não vai usar aqui dentro. E vice-versa também. Quando você, assessor, sai daqui e vai trabalhar lá fora, muito provavelmente você vai usar pouco do que você aprendeu aqui. Você vai usar lá fora. Então, partindo dessa introdução, dessa conversa, eu tento convencê-los de que eles precisam se aprofundar no conhecimento, se especializar no conhecimento. E a nossa parte nós vamos fazer. Então, o corpo técnico da Câmara, nós vamos, a partir da segunda-feira, nós vamos fazer uma integração entre os servidores e a Câmara. Então, num primeiro momento, nós vamos apresentar os setores, as divisões administrativas para os servidores. Os servidores vão entender o que é o RH, o que é a comunicação, qual o trabalho de cada um deles. E, num segundo momento, nós vamos apresentar a parte técnica, que é o legislativo, né? que envolve a técnica legislativa, o expediente legislativo e as comissões. Então, nós vamos mostrar para eles o que é cada uma desse corpo, o que é cada uma dessa estrutura, para que eles possam se sentirem mais confortáveis para poder exercer o trabalho deles. Então, esse é o primeiro encontro. Nesse primeiro encontro, na parte técnica, que vai ser comigo, eu vou falar para eles a respeito do andamento dos projetos, como o projeto nasce, até o momento em que o projeto vai parar lá no Executivo. Mas, logo depois, aí sim, nós vamos fazer treinamentos com eles, da parte técnica. Então, técnica legislativa, expediente e comissões, nós vamos sentar com eles aqui, nós vamos botar eles aqui, vamos dar aulas para eles. E nós vamos aprender também, claro, que sempre tem essa troca. Sim. Né? Então, dar aulas parece meio prepotente, mas não é isso, não. Porque é uma troca de ideias, é uma troca de experiências. Nós, que estamos aqui, nós vamos mostrar para eles algumas nossas experiências, nós vamos mostrar tecnicamente o que ele pode, o que não pode, o que o vereador pode, até onde o vereador pode ir, qual tipo de projeto o vereador pode apresentar, qual não pode apresentar, quais os caminhos, quais as funções dos vereadores, quais as funções dos servidores. Então, isso faz parte da nossa programação, esse treinamento mais aprofundado, mais consistente, para que esses servidores se sintam confortáveis para exercer o trabalho deles. Excelente. Isso, de certa forma, também nos deixa motivados, porque quem ganha com isso é a sociedade. Quanto mais profissionalismo, mais engajamento, mais estudo, quem ganha com isso é o parlamento, que vai elaborar todos esses novos projetos. Né? São 4 anos, né, pela frente, né? Uma nova legislatura. Mas esse ano, evidentemente, está sendo preparado justamente com essa intenção. E o programa direto do plenário ele tem esse objetivo. É um programa inovador que traz, evidentemente, dá voz àqueles que trabalham por trás das câmeras. Porque muitas das vezes as pessoas conhecem só os personagens principais que aparecem aqui nas sessões, mas não sabem que por trás desses profissionais também existem outros profissionais técnicos que trabalham para melhorar o atendimento ao munícipe. Porque
A Câmara Municipal de Osasco tem esse intuito, né, Arnilton? É preparar para que os munícipes cheguem até aqui, possam assistir às sessões, participar. E, óbvio, né, quando você tem projetos, quando você tem discussões para melhorar a qualidade de vida dos munícipes, evidentemente que fica mais plausível, fica mais acessível, né, e as pessoas começam a participar mais do parlamento. Então, o programa Direto do Plenário já teve a oportunidade de trazer assuntos relevantes dessa natureza, e agora nós estamos também mostrando como funciona essa parte técnica, algo que vai trazer muita credibilidade ainda mais para o nosso parlamento. A nova mesa diretora foi formada agora recentemente, né? E a gente sabe a importância que tem a mesa diretora, as outras funções que serão ainda encabeçadas, né? Como o senhor falou da CCJ, enfim, tem o meio ambiente, enfim, tem outras pastas. Na sua área também tem essa participação de orientar nesse sentido, para que essa mesa diretora, para que também os cargos são direcionados, possa ter esse lado também direcionado para as discussões aqui do parlamento? Olha, o trabalho que nós fazemos na divisão, nós buscamos subsidiar o trabalho da CCJ, da Comissão de Constituição e Justiça, porque é a comissão que tem a finalidade de analisar a juridicidade, a constitucionalidade, a regimentalidade, a legalidade dos projetos e a técnica legislativa. Então, estamos intimamente ligados. Na legislatura que passou, na formação das duas CCJs, nas duas formações, nós tivemos contato direto com eles. Então, nós lá no departamento, nós elaboramos um documento, que esse documento é enviado para a CCJ a respeito dos projetos, e esses documentos subsidiam o trabalho da CCJ. Então, a CCJ se apoia nesses documentos, se apoia no seu próprio entendimento, claro, né? No próprio entendimento dos vereadores, dos assessores, mas ela recebe lá um relatório, um documento de informação com todos os detalhes técnicos a respeito do projeto. Então, o nosso vínculo com as comissões é especificamente com a CCJ. Muito bom. Nós estamos recebendo aqui o professor Harto, trazendo esclarecimentos de como funciona o Poder Legislativo. A produção já está me dizendo que o tempo já está quase esgotado, e eu fico muito, às vezes, até um pouquinho chateado, porque quando o nosso entrevistado é bom, a gente quer ficar aqui pelo menos umas 2 horas, né, falando sobre outros assuntos. Mas, infelizmente, o nosso inimigo aqui, viu, Herodes, é o tempo. Infelizmente, a gente não tem como esmiuçar outros assuntos. Mas eu gostaria, de ainda nesses minutos finais, falasse sobre essa questão exatamente que envolve os servidores da casa. São 30 anos de dedicação, de empenho. Eu acredito que você deve ter passado por muitas experiências aqui, né? Foram muitas pessoas, personalidades que tiveram a oportunidade de passar pelo parlamento osasquense. E eu que gostaria de deixar para o final uma experiência que marcou o seu coração. Aquela experiência que você jamais vai esquecer. Né? Eu tenho não digo intimidade, mas a gente conversa muito nos bastidores, né? Ele está quase chegando à sua aposentadoria, né? O que é muito triste para todos nós, perder um profissional da sua envergadura, mas vai chegar o momento, não é verdade? E eu queria que você falasse desse momento que você passou por aqui, que você consegue recordar e dividir aqui com todos nós aqui, que temos um carinho também muito especial por você, viu, Rara? Então, divida com a gente esse momento, que eu acho que muita gente daqui da casa que vai assistir essa reportagem pode ser até que lembre desse momento que você vai mensurar agora. Tem aquele momento, é uma vida aqui, né, que você tem aqui na Câmara Municipal de Osasco. Ah, sim, a Câmara passou por diversas fases, né, durante todo esse tempo. Confesso que hoje a Câmara está principalmente na parte técnica, ela está muito mais técnica, mais profissional do que já foi há alguns anos atrás. Mas os momentos dos anos 90, dos anos 2000, em que servidores efetivos e comissionados formavam praticamente um corpo só. Nós éramos um grupo de amigos. Eu entendo que o tempo muda, eu entendo que as cabeças mudam, eu entendo que as perspectivas mudam, que o tempo passa, mas a Câmara tem muitas histórias bacanas. Nós que estamos aqui há mais tempo, nós temos muito carinho. Eu, particularmente, tenho muito carinho pela Câmara. Eu não me conheço antes da Câmara. Eu não me lembro de mim antes da Câmara.
Aqui dentro eu criei minha família, criei meus filhos. Aqui dentro eu fiz amigos. Aqui dentro eu tenho meus netos que vêm aqui, conhecem todo mundo. Então, a Câmara é a minha casa, sempre foi. E não, eu não quero ouvir ainda esse assunto de aposentadoria, não. Não, isso aí está um pouco distante. Agora, se você me permite, eu quero para encerrar, voltando no trabalho técnico, eu quero dizer para vocês todos que a Câmara de Osasco ela está num outro patamar. Com relação ao processo legislativo, a Câmara de Osasco está num outro patamar. Acreditem em mim. Nós chegamos num patamar diferente de qualquer Câmara da região. Nós temos, por exemplo, um documento que regulamenta todo esse trabalho que nós falamos de técnica, de logística, de processos legislativos. Nós temos um documento que regulamenta isso. Esse documento ele serve de diretriz para todo o nosso processo legislativo. Então, até onde eu sei, nenhuma Câmara tem. Pode ser que tenha, mas que segue rigidamente essas diretrizes, eu desconheço. Então, a Câmara de Osasco está, sim, num outro patamar com relação a isso. Eu não tenho dúvida nenhuma disso, eu também estou tendo essa experiência aqui, né, sendo vivenciada por profissionais dessa casa. Quando você falou da década de 90, eu lembrei do Gurupi Martins, né? Gurupi Martins. Gurupi é outro também. Sim, Gurupi Martins entrou aqui acho que com 10 anos de idade. 10 anos e era um menino. Era um menino ainda, né? Brincadeira. Já passou por tantas gestões aqui, né? Quase não tem cabelo branco. Ninguém nem se lembra da Câmara sem o Gurupi Martins. É verdade, né? São patrimônios aqui da Câmara que passam, né? Eu sou um feto aqui ainda, né, Herodes? A gente está começando aqui ainda, né? A Câmara sempre teve figuras muito marcantes, né? Figuras de fazer, de marcar, de ficar na memória e, assim, o tempo vai passar e a gente não esquece, não vai esquecer. Gurupi Martins é um. É verdade. Eu queria mandar um grande abraço a todo o servidor. O Ricardinho está aqui na produção com a gente também, muito eficiente. A Cris, Max, a Claudinha, que chegou agora também aqui, o Alex lá, nosso MacGyver aqui, né? O nosso faz tudo, né? Esse menino é realmente... esse vale ouro, viu? Esse menino vale ouro. O Robson, que não está aqui, o Robson que está doentinho, mas vai ficar bom, os meninos da edição também. Enfim, o nosso corpo técnico aqui também é um pessoal muito engajado, muito dedicado. O Dias, que não está aqui, né, mas deve estar de férias, né? Deve estar lá em Maresias, deve estar lá em Ubatuba, né, Dias? Mas, obrigado, viu, Hánito? Vou cumprimentá-lo aqui. Deus te abençoe. Foi um prazer imenso entrevistar, aprender contigo. E um minutinho para suas considerações finais aí, aquele abraço caloroso aí. Você falou você já é avô, rapaz? Tão jovem. Eu sou avô, 3 netos. 3 netos já? Puxa. Miguel, Maria Alice e Cecília. Já é um vovozinho jovem, né? E tenho marcas deles por todo o corpo. Tem tatuagem com nome, tatuagem com imagem. E daqui uns anos, não por agora, mas daqui uns anos, só curtir os bichinhos, só os carinhas lá, os netinhos. A gente vai pedir para a câmera aproximar aqui para mostrar as tatuagens, né? Vou mostrar. Não pode. O horário não permite. Mas ia ser legal ver essas tatuagens aqui, hein? Bom, obrigado, gente. O ambiente muito agradável, né? Muito plausível. Eu gosto assim, né? A gente bate-papo descontraído. Tem a parte técnica, a parte mais, né, de introdução ali, mais incisiva, mas tem a parte de descontração também. Curta a nossa fanpage. Vai lá, dá uma seguida, compartilha o nosso material no Facebook. E no YouTube, você já sabe, TV Câmara Osasco. Ativa as notificações, tem um sininho. Comenta, compartilha. Aqui é feito com muito carinho, com muita responsabilidade. Um forte abraço. Deus te abençoe e feliz 2025. Tchau, até a próxima. Valeu.